Como fazer a prova perfeita? Aproveitando que eu estou aqui na Argentina para o TMB Valhall, vou trazer para vocês alguns pilares da prova perfeita. E prova perfeita significa a sua melhor performance naquele dia. Para algumas pessoas, isso significa o pódio ou um recorde pessoal. Para outras, apenas completar a prova se sentindo bem. E sim, existem pilares que podem fazer com que você tenha maiores chances de conseguir ter a prova perfeita, independente de ser uma prova de corrida de rua, de ciclismo, triatlo ou um trail running como essa que eu vim fazer aqui. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Bom, a gente vai dividir então em 3 pilares, sendo o primeiro treino, o segundo nutrição e o terceiro aspectos mentais. Vamos falar então do primeiro pilar, que é o pilar treino. Bom, gente, é lógico que para você ter uma boa performance, você precisa treinar. Mas dentro dos treinos, a gente pode dividir em alguns outros tópicos que te levarão à sua melhor performance. O primeiro deles é treinamento de sistemas energéticos. Isso é relativamente comum entre as provas de endurance, onde você precisa ter condição fisiológica para chegar numa performance adequada no dia da prova. E os principais sistemas energéticos que você precisa treinar para fazer provas de longa distância são o sistema aeróbico, porque as provas de endurance são basicamente provas aeróbicas, ou seja, que usam o oxigênio para produzir energia através da contração muscular. Treinos aeróbicos são treinos que você trabalha em Z2. Eu deixo na descrição para vocês aqui um vídeo sobre zonas de treinamento onde eu explico especificamente esse tópico. E nas provas de longa distância, esses treinos em geral são realizados, dependendo da duração da sua prova, nos famosos longões. Mas também nos treinos regenerativos, alguns treinos que você e seu técnico vão colocar ao longo da semana. Mas é muito importante ter um desenvolvimento do seu sistema aeróbico. Isso vai ser reproduzido com o aumento do número de mitocôndria muscular e aumento da sua capacidade de fazer força, de continuar correndo, continuar pedalando por algumas horas. Então, treinamento do sistema aeróbico é fundamental. E um outro sistema que você precisa treinar, o sistema energético que vai melhorar a sua condição cardiovascular, são os treinos de VO2 máximo. Os treinos de VO2 máximo são os famosos treinos de intensidade, aqueles treinos onde você vai mais no limite, faz tiros, faz intervalos curtos, que vão servir para você elevar o seu limiar aeróbico. Então, é um treino que te dá uma capacidade aeróbica, que te coloca num outro patamar, para que você consiga performar melhor no dia da prova. Obviamente, treinar esses sistemas energéticos é algo que você vai fazer ao longo de meses, semanas e, de preferência, sob a orientação de um técnico, de um profissional de educação física que vai montar a sua planilha para desenvolver esses sistemas para que você chegue no momento da prova com a melhor condição cardiovascular para entregar a sua performance naquele dia. O segundo tópico do treino é treinar especificamente para a modalidade e para o tipo de prova que você vai competir. Quem vai competir, por exemplo, uma prova de rua, 5K, corrida, tem um treinamento diferente de uma maratona. Então, os longos são diferentes, os treinos de intensidade são diferentes. Quem vai fazer uma prova de montanha, como essa que eu competi, é fundamental colocar treinos de subida, porque tem muita altimetria. É fundamental treinar técnica de descida. Então, essas especificidades da modalidade precisam ser treinadas. No triatlon, por exemplo, é muito importante treinos de transição. Sair da água e começar a pedalar e correr, porque é o que você vai colocar na prática no dia da prova. Então, não adianta ter sistemas aeróbicos, um VO2 super alto, isso tudo bem treinado se você não treinou as especificidades daquela prova que você vai competir. Então, segundo tópico, treinar a especificidade. E, de novo, um bom profissional mais focado na modalidade que você compete é a melhor pessoa para te orientar nesse sentido. A terceira parte dos treinos é treinar o seu intestino, porque sim, você precisa acostumar o seu intestino com aquilo que você vai consumir fazendo atividade física. E isso é fundamental para performance em provas de longa duração, porque você precisa de substrato energético para competir. Mas você só consegue tomar gel, beber a bebida isotônica, o que você vai usar no dia da prova se você tiver treinado com esse material durante os treinos. Então, praticar o consumo do gel, praticar a quantidade de carboidrato que você vai usar, praticar a hidratação, tudo isso também precisa ser feito nos treinos. Então, fazer alguns treinos mais longos, colocando em prática tudo que você vai fazer no dia da prova, faz muita diferença.
E o quarto e último tópico dentro dos treinos é a questão de equipamentos. A gente sabe que isso faz sim diferença. Você precisa treinar com o tênis que você vai fazer a prova, não deixar, obviamente, para usar pela primeira vez no dia da prova um tênis novo. Para quem faz triatlon, tem muito equipamento envolvido, a roupa de borracha, a bike, tudo isso precisa você tem que estar acostumado a usar esse material. No ciclismo, toda a questão da bicicleta, manutenção. E no trail running, por exemplo, você tem que estar acostumado com a mochila de hidratação, ver como ela é no seu corpo, se você sente dor, algum desconforto, como é que é a hidratação, o uso do bastão. Então, estar habituado, treinar, conhecer o seu material é algo que você também faz nos treinos para no dia da prova conseguir a melhor performance. O segundo pilar para a prova perfeita é a nutrição. E aqui o primeiro ponto é, obviamente, a alimentação. Nada substitui a alimentação. Então, durante o período de treinos é fundamental que você atinja a sua meta proteica, pelo menos 1,5, 1,6 gramas por quilo de peso por dia, e também que você tenha substrato energético para todos os seus treinos. E aí entra o consumo de carboidrato. Lembrando que fazer escolhas saudáveis, evitar ultraprocessados, redução de açúcar refinado, tudo isso vai ajudar na sua nutrição. O segundo ponto são os suplementos ergogênicos, ou seja, aqueles que funcionam de fato para performance esportiva que você precisa usar por um período mais prolongado. E aqui eu destaco 2 suplementos que você pode utilizar e que tem que começar a utilizar antes da prova. Seria a creatina, que é interessante começar pelo menos 4 semanas antes da prova. A gente sabe que a creatina vai ajudar a retardar a fadiga numa prova de endurance, a melhorar os seus estoques de glicogênio numa prova de endurance e ajuda também na recuperação. Além, obviamente, daquelas provas onde você precisa de um sprint, por exemplo, na corrida de montanha, quando você precisa daquela força maior durante uma subida difícil, ou no ciclismo, quando você precisa na linha de chegada fazer mais força, aí sim é onde a creatina faz a maior diferença. O segundo suplemento de uso crônico, que você precisa começar também 1 mês a 2 antes da prova, é a betalanina. A betalanina aumenta seus estoques intramusculares de carnosina, o que também ajuda a atrasar a fadiga e a tamponar a acidez que é produzida ali na intensidade durante a prova. Então, para qualquer estímulo que exista maior intensidade, a betalanina vai te ajudar. E agora, por fim, os suplementos ergogênicos, ou seja, os que funcionam, que você deve usar no dia da prova. E aí vamos dividir em pré, intra e pós-prova. Pré-prova, que você vai tomar antes da largada. Os suplementos que são interessantes aqueles que você já estava fazendo uso, a cafeína e a betalanina, e também a creatina, é um suplemento ergogênico que reduz a sensação de esforço durante a prova e deve ser tomado aí 15 a 30 minutos antes de começar a prova. O nitrato, que é um suplemento vasodilatador e que aumenta também a performance esportiva. E também o carboidrato. Então, lembrando que você já deve ter feito aí seu carboload, a gente tem vídeo sobre isso, eu vou deixar para vocês na descrição. E no café da manhã, pré-prova, é importante caprichar no carboidrato. Intra-prova, o mais importante é atingir as metas de carboidrato necessárias para sua performance de endurance. O número mágico são os 90 gramas por hora, mas depende um pouco da intensidade. Se você for trabalhar numa intensidade menor, você pode usar uma quantidade menor de carboidrato, 60 gramas por hora. 90 gramas é para quem está trabalhando numa intensidade alta. Além disso, então, carbo, que você pode entregar com consumo de gel, com consumo de gominhas, com consumo de waffle, aí depende muito da sua modalidade. E também com o líquido, na garrafinha, que você pode tomar o carboidrato, por exemplo, no trail, no ciclismo, o líquido funciona bem. Atingir as metas de sódio, que são eletrólitos, mas o eletrólito principal é o sódio. O sódio pode vir dentro da garrafinha, pode vir no gel ou no seu suplemento de carboidrato, ou pode vir isolado na forma de cápsula de sal. E aí também você pode calcular junto com o seu nutricionista a sua necessidade de sódio baseada nas suas perdas e se a prova é mais quente ou não. A hidratação, fundamental também, independente da temperatura, você sempre vai precisar da hidratação intra-prova. E pessoas que perdem mais líquido e provas mais quentes, esse cuidado tem que ser ainda maior. E no intra-prova, para as distâncias maiores, vale a pena repor a cafeína. Então, a partir de 2 horas de prova, provas mais longas, se você usa a cafeína, vale a pena colocar o gel com cafeína, porque aquela cafeína pré-prova já perdeu o efeito e aí você vai precisar de novas doses de cafeína para continuar tendo o efeito positivo da cafeína. Então, eu, por exemplo, aqui na prova do Valhall,
nas primeiras 3 horas não usei gel com cafeína, mas a partir dessa hora eu fui colocando um pouquinho de cafeína, porque também não pode atingir a dose máxima de 400 miligramas, e deixei para as últimas 2 horas os géis com um pouco mais de cafeína para dar aquele boost final no momento onde a sensação de esforço era maior. E o último tópico do dia da prova é o pós-prova. Esse é o momento onde a gente precisa muito caprichar na nutrição. A gente precisa de substrato para nossa recuperação muscular e também para os nossos estoques de glicogênio. Então, proteína junto com carboidrato é o combo perfeito. E tentar fazer escolhas saudáveis. Eu sei que muitas vezes no pós-prova a gente acaba com uma vontade de comer um hambúrguer, alguma coisa mais suculenta, e tudo bem, não tem problema. Mas junto é legal colocar, por exemplo, um suplemento de proteína, um whey, ou caprichar no ovo, fazer uma alimentação que te traga essa carga extra de proteína que vai ajudar a acelerar a recuperação muscular, sempre associada a um carboidrato, que é a melhor forma de entregar essa proteína para dentro da célula. Bom, e o último pilar, e não menos importante, é o preparo mental. Provas de endurance têm muito impacto como a gente entra mentalmente. E aí eu divido em 2 partes: o preparo pré-prova e o intra-prova. O pré-prova tem tudo a ver com controle de ansiedade e foco. E aí tem 2 estratégias que eu gosto bastante de utilizar. Para ter mais foco e entrar na prova no mindset que você planeja, é muito legal fazer a mentalização. Mentalização é planejar e imaginar como você vai estar durante a prova. Eu gosto muito de fazer esse processo à noite, antes de dormir, na véspera da prova, me imaginando na largada, me imaginando durante a prova correndo bem, correndo feliz, imaginando as coisas acontecendo da maneira que eu espero, a linha de chegada e cada etapa onde eu preciso, por exemplo, me alimentar, nas provas de triatlon, a transição, o cuidado com o equipamento e tudo isso na mentalização. Você se coloca na prova, visualiza a prova e planeja como sua mente vai estar no momento da prova. E para ter mais relaxamento, redução de ansiedade, as técnicas respiratórias, também as técnicas de meditação são muito, muito legais. Então, a gente tem conteúdo aqui no canal, coisas muito simples como a inspiração e com expiração prolongada já reduz níveis de ansiedade imediatamente. Isso pode fazer até no momento da largada. E também as técnicas de meditação em mindfulness, que te ajuda também a colocar a ansiedade um pouquinho de lado e largar de forma mais concentrada. Agora, no intra-prova, a gente sabe que as provas de endurance, quanto maior a duração, maior o impacto da nossa mente no nosso desempenho. Todo mundo passa por altos e baixos durante a prova e conseguir lidar bem com os momentos de baixa é o que vai fazer a diferença. Tem sempre aquele momento onde você começa a sentir alguma dor, onde o estômago não está indo muito bem, onde você acha que sua perna está doendo mais do que o normal. E nesse momento, a mente faz a diferença. Então tem uma técnica que é muito legal, que é o self-talk, que é usar frases motivacionais que você fala para você mesmo, do tipo, eu consigo, um passo depois do outro, só mais esse quilômetro. E essas mentalizações e essas frases que vão te ajudar a seguir em frente. E também entender o contexto da prova longa, de que esses momentos de baixa são só momentos. E que talvez você precise só ultrapassar aquela fase para depois ter um outro momento bom. Aqui mesmo na prova do TMB, isso aconteceu diversas vezes, porque foi uma prova que durou mais de 10 horas. E em alguns momentos eu estava me sentindo muito mal. Por exemplo, antes da principal subida, que era no quilômetro 27, eu estava num momento muito mal, cansada, achando que minha perna já tinha chegado no limite, e depois eu comecei a subir e a subida foi ótima, ou seja, era muito mais a minha cabeça e não o meu corpo. Até na chegada eu percebi que meu corpo ainda tinha muito mais para entregar, e em geral o que a gente percebe nas provas de endurance, né? Muitas vezes a gente acha que a gente já está no limite, e o nosso limite está muito distante. E por isso, essa técnica mental e a forma com que você encara os momentos de baixa são o que faz muita diferença no resultado final. Porque o objetivo é cruzar a linha de chegada no seu melhor momento possível. O sofrimento vai existir numa prova de endurance, ele é inevitável, mas você pode terminar a prova sabendo que aquele foi o seu melhor. Você chega sorrindo, sabendo que alcançou o objetivo para aquele dia. Porque isso é sobre pessoas reais, pessoas que trabalham, têm família e que ainda assim colocam o esporte de uma maneira positiva, agregando na vida e buscando os seus objetivos, que são objetivos muito pessoais, mas que trazem uma realização muito significativa. É isso aí, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a encontrarem sua melhor performance na próxima prova.